Muita gratidão por você estar aqui. Ao finalizar o vídeo, não se esqueça de dar o seu like para que esta mensagem possa ser cada vez mais expandida. Se você não segue o canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as notificações e participe deste grande grupo. Gratidão e que a luz esteja com todos. Queridos, eu sou o Arcanjo Miguel. Conforme combinamos, hoje é o dia das nossas perguntas e respostas. Antes que muitos pensem que eu estou ficando esquecido, não, eu não estou. Simplesmente as tarefas não são sucessivas diariamente. Eu as passarei quando achar que for necessário. Vocês podem repetir as que já passei, sem problema algum. Eu quero quebrar esta linha de tudo muito perfeito, tudo muito certinho. Então vocês nunca saberão quando passarei uma nova tarefa. Apenas isso. Então vamos lá às nossas perguntas e respostas. Poderia comentar a respeito dos deuses hindus, como Brahma, Vishnu, Shiva, Ganesha, sabendo que no hinduísmo existem milhares de deuses, e a relação do yoga nesse processo de ascensão. Meus irmãos, muitas religiões foram criadas em seu planeta. Ao longo de muitos séculos, de muitas eras, muitos deuses apareceram, foram esquecidos, outros apareceram, e assim vem se sucedendo ao longo do tempo. Dentro das religiões, vocês foram sempre habituados e acostumados à adoração de um ser de luz. Neste caso, vamos continuar chamando de deuses. Vocês precisam se apegar a uma determinada entidade para fazer os seus pedidos, para acreditar que aquilo é possível. Então, a partir deste momento em que isto foi sendo plantado na mente de vocês, com qual intuito? Afastá-los de vocês mesmos, afastá-los do seu próprio poder. É como se dissessem para vocês: sem as entidades de luz, vocês não são nada. Vocês não podem nada. Vocês não têm poder algum. Então, isto foi e continua sendo a máxima de todas as religiões. Que vocês sempre têm que acreditar em alguém, em algum ser de luz, para que alguma coisa aconteça, para que o seu pedido seja realizado. Dentro de cada religião, existem aqueles que mais se adaptam aos seus costumes. Uns são chamados de santos, outros são chamados de deuses, não importa.
São entidades de luz que vocês acreditam que têm o poder de lhes ajudar, de fazer cumprir o pedido que vocês fazem. Vocês acreditam que são eles que realizam os milagres. Infelizmente, tenho que fazer cair por terra esta crença, porque nenhum ser de luz cura ninguém. Nenhum ser de luz muda a vida de ninguém. Quem muda são vocês. Aquele acreditar fielmente naquele ponto e que aquele ser trará o que você pede, faz com que você cocrie, sem ter nem a noção do que isto significa. É claro que não posso afirmar que quando vocês se dirigem a um ser de luz, ele fica totalmente indiferente ao que vocês pedem. É óbvio que não. É óbvio que ao fazer um pedido, fazer uma súplica, aquele pedido é analisado por aquele ser de luz que vocês fizeram. Por aquele ser de luz ao qual vocês se dirigiram. E podemos dizer assim que ele potencializa a sua cocriação. Se aquilo for bom para você, para a sua evolução e para o todo. Então não é ele que realiza o milagre, não é ele que realiza o seu pedido. Quem realiza é o seu crer, é o seu acreditar, a sua vontade, o seu foco. Ele só dá uma mãozinha. Não é ele que causa nada. Então, ao longo do tempo, foram criados muitos nomes. Vocês tiveram a tendência de adoração a determinados seres, inicialmente por coincidências, por alguém que fez um pedido, foi atendido e aí contou para o outro e contou para o outro e isso foi se propagando. Especificamente falando dos deuses do hinduísmo, vocês podem perceber que muitos deles nada têm a ver com a forma física de vocês. São seres totalmente criados através da mente de alguém. Então vocês criaram um Deus, oram a Ele, fazem pedidos e aquilo se propaga. Ao longo do tempo, se propagou. Então eu não posso dizer que tudo isso é ilusão, que tudo isto é errado. Claro que não. Apenas vocês têm que entender que não são eles que fazem nada. Vocês é que criam a atmosfera para que os seus pedidos sejam atendidos. É uma mudança de consciência dentro de cada um de vocês, daquilo que vocês atraem, daquilo que vocês realmente desejam. Em relação ao yoga, é uma forma física e espiritual de se equilibrar o corpo. Ela não tem menos nem mais importância em relação às outras terapias. Ela é um dos caminhos.
Apenas isso. Poderia falar sobre o anjo guardião? O anjo guardião está conosco desde a primeira reencarnação ou é temporário? Se for, ele fica toda a encarnação ou pode ser trocado no caminho? O anjo guardião é guardião da alma, não da roupagem física. Então ele está com a alma desde o momento da sua criação e fica com ela até que esta alma se extinga um dia. Qual a sua principal função? É proteção ou instrução espiritual? Se os dois, desculpe minha ignorância, por que precisamos sempre pedir e rogar proteção? O próprio nome já diz, ele é um protetor. Também os orienta muitas vezes em algumas coisas que vocês devem fazer. Agora, quem lhe disse que você precisa pedir e rogar proteção? Isto é uma crença limitante. Eu acho que por tudo que já ensinei aqui, já está muito claro que vocês recebem aquilo que vocês emanam. Não vou me aprofundar neste assunto. Cryon disse que eles não percebem muitos problemas físicos, como fome e dor de cabeça, e temos que pedir ajuda em voz alta quando temos uma necessidade. Poderia explicar melhor? Eu já disse para vocês que nós não vemos roupagem física. Nós vemos energia. É assim que os anjos lhes veem. Então, as necessidades físicas, isto é função sua. Você tem que alimentar o seu corpo, você tem que mantê-lo equilibrado, você tem que mantê-lo livre do frio, do excesso do calor. Isso é responsabilidade sua, cuidar da sua roupagem, não nossa. Não existe nenhum tipo de atuação nossa em relação ao corpo físico. Isto é responsabilidade de vocês. E digo mais, é uma grande responsabilidade. E a maioria de vocês não a cumpre. Pois vocês estragam essa roupagem humana a todo instante. Pedir em voz alta. Eu já falei aqui que as palavras têm poder. Um pensamento tem poder. Ele gera uma onda. Mas as palavras têm um poder maior. E quando ditas mais altas, é claro que a energia se expande mais longe. Apenas isso. A expressão "seu anjo da guarda afastou" é literal? Ele nos deixa ou ele sempre fica por perto, mas não faz nada? Eu gostaria de pedir a você que ouvisse alguns vídeos anteriores, porque isso já foi mais do que explicado. Qualquer ser de luz que está ao lado de vocês fica, dependendo da vibração de vocês.
Apenas isso. Meu arcanjo, se possível hoje, pode falar um pouco mais sobre os gatos? Sobre o comportamento deles quando estão doentes? Eu já falei qualquer coisa aqui sobre os animais. Muitas vezes eles ficam doentes para livrar vocês de alguma coisa. E posso dizer que é o caminhar deles, que é a função deles aqui na Terra. Nada mais eu vou estender nesse assunto. Apenas isso. Os gatos saem mesmo para morrer longe de casa? Porque eu tive um gato que sumiu de casa logo que seu estado de saúde piorou. Muitas vezes eles se afastam para não causar mais sofrimento. Apenas isso. Meu querido Arcanjo Miguel, gostaria de saber a verdade a respeito desse óleo que está chegando ao nosso litoral. Faz parte dos fenômenos que estão acontecendo com Gaia ou foi uma ação criminosa? A resposta é muito fácil e muito simples. Gaia jamais faria tal coisa. Gaia não iria poluir as suas praias. Se fosse assim, todo este líquido negro que Gaia tem em seu interior já teria vazado para fora. Sim, foi uma ação criminosa. E muitas mais vão acontecer. Porque o ataque agora se voltou totalmente contra Gaia. Então, todo tipo de agressões vocês verão daqui para frente. Como tratar a alma de alguém com o diagnóstico de esquizofrenia? Usando qualquer terapia de equilíbrio. É muito importante que os tratamentos convencionais sejam mantidos, mas que seja feita uma terapia de limpeza de crenças limitantes, de dogmas, de acordos, para que esta alma sossegue um pouco mais. Na verdade, existe uma mistura de consciências de tempo. É como se a pessoa vivesse em várias épocas ao mesmo tempo. Então é preciso um tratar profundo da alma. Qualquer terapia holística que tenha como objetivo o equilíbrio e a destruição de acordos e crenças, contratos feitos no passado, ajuda muito. Mas lembre-se, eu disse que ajuda muito. Para a cura, é necessário um tratamento muito profundo. Para que a pessoa se livre de tudo isso que ela já sentiu. Ainda tem espíritos vagantes aqui entre nós ou todos já foram recolhidos e tratados? Sim,
ainda existem. Eles ainda estão aí, passeando entre vocês. Alguns humanos que estão desencarnando neste momento vão reencarnar aqui nesta era ou só após a subida da humanidade para a quinta dimensão? Quem desencarnar agora fez uma escolha. Se quer evoluir para a quinta, ou não. Se quer evoluir, evoluirá em espírito. E somente reencarnará após a ascensão do planeta. Não mais virá nesta era. Utilizando um exemplo parecido com o que você deu. Se alguém faz sofrer por dinheiro, ele, por sua livre escolha, reencarna pobre para aprender a lição. Aprendida a lição, pode ocorrer de ele ficar bem financeiramente a partir para a próxima lição ainda em vida, ou tem que morrer para assim reencarnar para a próxima lição? Não. As lições não são dependentes de você estar encarnado ou não. Vou explicar melhor. Lição aprendida nesta vida, lição encerrada, inicia-se outra. Não é na próxima encarnação que vai reiniciar uma próxima lição. A lista de lições é muito grande. Terminou uma, começa outra. Não importa se está nessa ou se será na próxima. Ele poderá cumprir as lições rapidamente, em uma encarnação apenas. Minha pergunta é sobre as almas. Existe um momento em que os pedaços da alma se juntam? A alma está sempre em evolução, e seus pedaços muitas vezes em várias dimensões. Então a cabeça do polvo fica esperando os outros pedaços evoluírem para se juntar? A parte da alma que está mais alta é a cabeça? O que ocorre com a alma após chegar ao topo da evolução? Alguma alma conseguiu chegar ao topo? É aí que todos os pedaços se juntaram e ela se torna uma só? Não, muitas perguntas numa só. Mas vai dar para responder. Qual é o caminho de uma alma? A evolução. Sempre. À medida que a alma vai evoluindo, alguns pedaços vão se fundindo. Uso esse termo para que vocês entendam. Então, sim, chega um ponto em que aquela alma não terá mais os pedaços encarnados. Enquanto a alma precisa ter pedaços encarnados, ela está evoluindo. Como eu disse, alguns pedaços mais elevados podem até se fundir. Quando esta alma chegar a um ponto da evolução que não precise mais encarnar para aprender nada, finalizou a sua evolução no nível encarnatório. Mas a alma continua sendo multidimensional. Dependendo da alma, talvez ela não precise ter todos os pedaços espalhados.
mas ela poderá mantê-los para que possa ajudar em vários lugares ao mesmo tempo. Não é a cabeça que é o topo, nem a dimensão mais alta. Aquilo foi uma explanação figurativa que fiz para explicar a alma. O que você chama de cabeça é o eu superior. Ele define isso tudo, mas ele é um só. E ele está aonde está a mais alta dimensão daqueles pedaços. Ele evolui junto. Então, se ele achar que ele deve ficar todo numa dimensão só, é como se a alma perdesse todos aqueles pedaços e se tornasse uma só. Se ele achar que deve se espalhar, ele vai continuar se espalhando. Mas não mais no sentido de evoluir estando encarnado para aprender as lições. As lições já foram aprendidas. Então ele estará apenas fazendo o bem agora, ajudando, sendo um ser de luz para aqueles que continuam encarnados. Sobre a glândula pineal, sei que os seus ensinamentos nos ajudam a abrir a pineal, porém vi várias dicas e rituais que ajudam a abri-la também. Vale a pena seguir algumas dessas dicas para ajudar a abrir a pineal mais rápido? Ou devemos aguardar a sua abertura normalmente, seguindo seus ensinamentos? Você entendeu perfeitamente. Existem vários caminhos. Não, você não precisa ficar preso somente ao que digo aqui. Eu já disse isso. Vocês têm que ter a capacidade de discernir o caminho certo. Se você encontra outras formas, faça. E sinta no seu coração se aquilo que está sendo dito tem sentido. Caso você sinta que não, então não faça. Mas sim, você pode seguir o caminho que você quiser. Hoje entendo que foi um chamado eu ter encontrado este grupo do Anjos e Luz, pois tudo o que aconteceu nos últimos anos, principalmente essas últimas semanas comigo, faz sentido agora. Arcanjo, foi você que apareceu em minha casa esses dias em meu pensamento e respondeu minhas questões no último sábado? Se foi, quem estava com você? Aí você já está fazendo uma pergunta pessoal. Entendam. Muitas vezes vocês recebem visitas de anjos, visitas de seres de luz. Então preste atenção e passe a observar como eles são. Apenas vou lhe dizer que não era eu. Mas você saberá quem é. Querido Arcanjo Miguel, ouvi um guru indiano respondendo a uma pergunta sobre os efeitos do reiki para o praticante, que este assumiria padrões kármicos da pessoa na qual ele aplicava. O guru disse que era preocupante essa prática, que a única forma disso não acontecer era não praticar o reiki, pois era uma terapia que trabalha com a energia e conhecemos muito pouco sobre a extensão dos efeitos dessa prática, e que era uma coisa imatura e irresponsável de se fazer, já que se intromete em processos de vida de outra pessoa sem conhecê-lo por inteiro, que era inclusive um estado egoísta de brincar de Deus. Gostaria do esclarecimento.
Meus irmãos, cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado. Muitos se travestem de gurus, de profetas, para falar um monte de bobagens. Isto é a mais pura bobagem. O Reiki é uma energia que vem diretamente de nosso Deus Pai Mãe. Como que ela poderia trazer algum prejuízo a quem pratica? Realmente, a pessoa que falou, ela falou de qualquer coisa, menos do Reiki. Procure ler a respeito. Eu não vou aqui explicar o que é. Eu gostaria que você lesse e veja o que o seu coração vai sentir. Mas volto a repetir. Cuidado com as coisas que vocês ouvem. Gostaria de saber sobre manchas de nascença que trazemos no corpo. Dizem que somos bruxas ou que fomos. Se puder responder, eu agradeço. As crenças são muito fortes. As manchas de nascença nada são do que ferimentos que a sua alma sofreu e que não conseguiu tratar. Ela morreu com aquilo e aquilo ficou impregnado na mente da alma. E aí, quando vocês assumem o corpo físico, aquele desequilíbrio naquele local aparece em forma de mancha, em forma de uma doença, das mais variadas possíveis. Não tem nada a ver com bruxaria. Por muito tempo, eu recebia em meu quarto luzes muito fortes. Clareava o quarto de um jeito que me acordava e me assustava muito. Comecei a ter medo de dormir. Tinha medo do clarão que me acordava. Isso aconteceu até eu ficar adulta, mas ninguém nunca soube me dizer o que era aquilo. Mas parou de acontecer depois que comecei a pedir para aquilo parar, pois tinha muito medo e não entendia. Hoje que não tenho mais medo, gostaria de saber o que era aquilo ou quem era. Não sei se sou merecedora de saber, pois tive tanto medo que pedia para não acontecer de novo. Bom, eu já disse aqui várias vezes para vocês que as almas não são bebês, as almas não são crianças. Então você poderá pensar assim, como que isto acontecia a uma criança? O ser de luz não vê corpo físico. O ser de luz vê a alma que está ali. E aquele, posso dizer a você que era o seu protetor, o seu mestre espiritual. A intenção não era lhe assustar, mas exatamente por você ser uma criança, você não conseguia se abrir para receber aquela visão totalmente. Então você só conseguia ver flashes de luz. E como um ser de luz, ele respeitou o seu pedido
e foi embora. Não que tenha ido embora lhe abandonado. Ele não se apresentou mais a você. Mas se você pedir com muito amor, com muito respeito, ele volta. E aí você saberá exatamente quem é. Agora não pode ter medo, porque ele é imenso. Por isso tanta luz. Apenas isso. Meu arcanjo, podemos cozinhar alimentos nas panelas de ferro ou de inox? Ou elas são prejudiciais como as antiaderentes e alumínio? Qual a melhor opção para cozinharmos atualmente e que seja compatível com os recursos financeiros da maioria de nós? Pergunta simples e pergunta importantíssima. Vou começar falando do alumínio. O alumínio é um material muito importante na vida de vocês, porque ele dá forma a muitas coisas. Foi muito e é responsável pela grande evolução do seu planeta em termos de embalagens, em termos de potes para armazenamento. E aí vocês descobriram o que vocês chamam de panelas. A princípio, as panelas eram de barro, maravilhosas, porque além de cozinhar a comida, elas traziam todos os nutrientes de Gaia para o alimento, porque ali era o solo de Gaia em formato de panela. Excelente! Se vocês puderem trocar tudo o que vocês têm em sua cozinha por barro, seria o ideal. Porém, eu entendo que nas grandes cidades vocês nem vão encontrar, porque isto foi um hábito deixado para trás, de muito tempo atrás. E aí tiveram a brilhante ideia das panelas de alumínio. Todo aquele alumínio que vocês, enquanto estão cozinhando, é passado para o alimento e vocês consomem. O alumínio é um metal. E como metal, não é metabolizado pelo seu organismo. Ele vai se depositando ao longo do tempo. Então, sim, eu posso dizer que todos vocês estão contaminados. As panelas ditas de aço, não vou dizer que elas também não têm componentes que contaminam, inclusive o alumínio, mas num percentual muito menor. Então, quem puder optar entre uma e outra, opte pela de aço. Entendo que para a maioria de vocês é complicado, porque é um produto caro. Procurem panelas de vidro. Este seria o ideal, pois o vidro vem da natureza, vem de Gaia e não ataca, ele não se decompõe.
Então a melhor alternativa são as panelas de vidro. Esse outro tipo que você colocou é muito bom para não grudar os alimentos, mas é um veneno. Principalmente aquelas que vão soltando ao longo do tempo. Meus irmãos, muitas vezes eu reconheço que vocês não têm saída. Pois tudo é ruim. Tudo foi criado para ser ruim, para desequilibrar vocês. E as alternativas ainda são muito pequenas. São muito poucas. E as que existem são inacessíveis para muitos. Então, o que posso dizer? Continuem fazendo o meu mantra. Que aquele alimento seja para o equilíbrio do corpo de vocês. Para que este alumínio não se deposite em seu corpo. Ele entre e saia, porque ele estará envolvido com uma energia de luz que não permitirá que ele se deposite dentro do seu corpo. Ele entrará e sairá. É desta forma que vocês deverão fazer. O Senhor nos comentou que confundimos e ignoramos muitos símbolos e gostaria de saber: existe algum símbolo que devemos evitar? Por exemplo, que não atraia boas energias? Os escuros não se atreveriam a usar os símbolos do bem, é correto? Vamos lá. Os símbolos vêm da natureza. Nós ampliamos o uso desses símbolos para a proteção de vocês. Então, cada símbolo tem a sua própria egrégora de luz acoplada a ele. Como eu citei, o pentagrama, que é um dos símbolos mais fortes que tem, foi deturpado e invertido para o culto ao demônio, ao que vocês chamam de negativo. Então, se vocês procurarem, o pentagrama invertido é o símbolo do mal, onde muitos confundem e acham que o pentagrama por si só é um símbolo maligno. Não é. Apenas quando vocês o usarem, usem sempre com a ponta apontando para cima. A ponta superior da estrela apontando para cima. Nesta posição, ele é um símbolo de luz e não foi mudado. Não o usem de cabeça para baixo. E como eu disse, existem muitos símbolos que vocês não devem usar. Mas eu vou ficar aqui falando o tempo todo. Então procurem usar símbolos que remetam a coisas boas, que remetam aos seres de luz. É muito importante, é o que eu já comentei aqui em relação às tatuagens.
Muitos olham uma imagem, acham bonita e tatuam no corpo. Não têm ideia qual é a egrégora que está atrelada àquela imagem. Então é isso que peço a vocês. Antes de usar, antes de fazer a tatuagem, procurem saber a origem daquele símbolo. Se ele demonstra prosperidade, saúde, força, luz, ou não, se ele está atrelado ao mal. O pentágono no ZUA foi planejado por quem e com qual propósito? Meus irmãos, para quem tem ouvido as minhas mensagens, os meus ensinamentos, eu já disse aqui que nós nunca abandonamos vocês. Nós sempre estivemos junto de vocês para manter o equilíbrio. Caso contrário, seu planeta já teria sido destruído há muito tempo. E é claro, etericamente, aquele pentágono, aquele símbolo, é um pentagrama. Só que não poderia ser tão visível. Então ele foi desenhado como um pentágono. Nós sabemos exatamente o porquê. Existem alguns países em seu planeta que se sobressaem em relação aos demais. Muitos pensam que isto é totalmente humano. Não, não é. Existe todo um planejamento espiritual por trás disso. Os grandes países que dominam o seu planeta não têm esse status à toa. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Então é somente isso que eu posso lhe dizer. Arcanjo Miguel, gostaria de saber de onde vieram as almas dos homens das cavernas em nosso planeta. Daqui mesmo? O que eu disse para vocês? Que as almas nascem praticamente bichos e que precisam aprender uma longa caminhada de evolução em cada planeta. Eles foram os primeiros representantes de vocês aqui nesse planeta, das almas nascidas aqui neste planeta. O Arcanjo Miguel nos disse que encarnamos com almas desconhecidas para aprimorarmos nossa evolução, mas que às vezes encarnamos com almas não muito boas que querem nos fazer sofrer por muitas vidas. Para encarnarmos com almas conhecidas, precisamos concordar. Por que concordamos? São os casos de pais narcisistas? Dentro desta pergunta você colocou vários assuntos. Vários assuntos. As almas em que você diz que querem fazer você sofrer são almas que lhe perseguem. É diferente.
Você não escolheu vir junto com ela. Ela veio atrás de você. Este é um ponto. Porque existe algum débito de outras vidas, vinganças, um sentimento total de vingança dentro da outra alma. Ou poderá também haver um pacto entre vocês duas, entre as duas almas. Agora, encarnar com almas conhecidas. Realmente vocês têm que fazer todo um acordo para que isto aconteça. É necessário um grau de evolução um pouco maior para vocês terem essa permissão para isso. Pais narcisistas não tem nada a ver com nada disso que você falou até aqui. São almas totalmente que distorcem a realidade. São almas que... Vamos lá, o que é o narcisismo? É se achar o mais belo de todos. Ficar buscando a beleza a qualquer custo. Então, são aquelas almas que não dão valor a nada, somente ao físico. O espiritual, para elas, não existe. Porque elas querem ser perfeitas, não como almas, fisicamente. Então nada tem a ver do fato de serem pais ou não serem pais. Elas são assim. É um desvio dessa alma. Com certeza é uma alma que terá muitas lições a aprender. Pois tudo é um equilíbrio. Vocês podem querer ser bonitos, ser saudáveis, mas não a qualquer preço. Tudo tem um preço. Tudo tem uma consequência. Então é somente isso que elas estão plantando. Arcanjo Miguel, fale sobre almas gêmeas. Você sabe da importância desse assunto para mim. Meus irmãos, eu poderia aqui ficar falando o tempo todo a respeito desse assunto. Mas o que acontece é que vocês criaram todo uma aura de romantismo em relação a isso. Ah, minha alma gêmea, aquela pessoa que vai me fazer feliz totalmente, aquela pessoa em que eu vou me doar e ela vai se doar para mim e vai ser uma maravilha e vai ser tudo perfeito. Vocês romantizaram demais isso. Vocês criaram expectativas. Ah, eu preciso achar minha alma gêmea. Aquela alma que jamais me faria sofrer, aquela alma que só vai me fazer feliz. Eu posso dizer o seguinte para vocês. São raros os casos.
Mas quando acontecem, é porque a sua lista de lições está praticamente no fim. Porque realmente é isso que acontece. É uma existência de pura felicidade, de puro amor. Em que o mundo à volta deixa de existir praticamente. Então, para que vocês cheguem a esse estágio, vocês têm muito que caminhar ainda. Muito. São almas de mesmo padrão energético, no mesmo grau de evolução. Que de vez em quando se juntam. Não vou insistir nesse assunto, porque, como eu disse, vou repetir, vocês romantizaram demais este assunto. Bom, meus irmãos, respondemos bastante perguntas hoje. E assim será a cada semana. Como eu disse, por enquanto as perguntas estão encerradas. Não enviem mais perguntas. Vamos finalizar estas e depois vamos iniciar de uma nova forma. Uma forma muito mais controlada, muito mais organizada. Para que todos vocês saibam quando minha pergunta será respondida, por que não foi, por que foi, tudo está sendo organizado. Vamos chegar lá. Quando terminarmos todas as que estão aqui, aí começará uma nova etapa. Então aguardem, não enviem mais nada. Eu sou o Arcanjo Miguel. Estou aqui sempre pronto para ajudar cada um de vocês, para orientá-los, para lhes mostrar o caminho. Agora, as decisões não são minhas, são totalmente pertencentes a vocês. Gratidão por você ter ouvido o vídeo até aqui. Antes de sair, lembre-se, dê o seu like no vídeo e compartilhe. Vamos fazer com que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas possível. Gratidão a você que segue o nosso canal. Que a luz esteja com você.